Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. E eu sou Marcelo Gripa. E o papo de hoje é alimentação. A minha relação com a minha comida é muito forte. E justamente por esse motivo, majoritariamente eu prefiro comer em casa. Quando eu saio para comer, é muito mais uma ação motivada por novas experiências. Então, conhecer uma culinária diferente, ter experiências que dificilmente eu poderia ter em casa. Eu gosto muito de escolher meus alimentos, lavar meus alimentos, preparar meus alimentos. Então, eu aproveito toda a jornada, desde o momento que eu saio do sacolão com o alimento até o momento que eu jogo aquele alimento na panela e transformo ele em algo que vai ser uma refeição muito feliz. Acho que eu me identifico muito com o que a Larissa trouxe, né, sobre essa relação com a alimentação. Mas antes, eu queria ouvir a percepção de vocês. Me conta, Angélica, qual o critério que você tem para escolher se vai comer fora, se vai comer em casa? Compartilha com a gente. Olha, eu tive momentos diferentes disso daí, porque quando eu morava em grandes centros urbanos, era muito fácil escolher, né? E quanto maior a cidade, mais opções você tem para comer fora, mais dinheiro você gasta também, né? E, em contrapartida, na pequena cidade onde eu moro, você tem duas opções, ou é hambúrguer ou é pizza. Aí eu acabei descobrindo que eu consigo fazer muito melhor essas duas coisas em casa. Então, no momento atual, eu só peço comida quando eu tô fora de casa, normalmente em um grande centro urbano, trabalhando. Mas quando eu tô em casa, eu acabo fazendo comida em casa ou saindo para um restaurante. E você, Marcelo? Eu tento priorizar comer em casa, especialmente durante a semana, mas aos fins de semana eu gosto de pedir comida, mas eu gosto muito também de comer fora, né? Sim. Em restaurantes e tal. Mas, enfim, busco sempre equilibrar porque essa brincadeira sai cara no final do mês. Totalmente, eu priorizo o comer em casa. Eu tô bem parecida ali com a situação da Angélica, então eu não moro em um centro gigantesco atualmente e as opções são limitadas, né? E quando as opções são limitadas, você se descobre na cozinha, né? Você entende que você consegue fazer coisas muito gostosas sozinhas. Então, eu realmente não costumo pedir comida quando estou em casa. Mas onde entra a disposição nessa história? Porque não basta saber fazer, tem que querer Tem estar que descansado também. Mas Porque leva tempo, às vezes, sabe de o que, entender. o que a comida ela entra num lugar muito afetivo pra mim, principalmente quando eu tô em casa? Então essa disposição de cozinhar, ela vem. Porque eu gosto de cozinhar, eu quero comer minha própria comida, eu quero dividir com quem eu amo a comida que eu fiz. Então tem essa questão. Quando eu não estou viajando, porque quando está viajando é completamente diferente. Aí é muito comum que eu peça comidas por aplicativo, o que é um grande caos, porque eu sou vegetariana e nunca se sabe quando você vai acertar ali a comida que vem para você. Eu vou trazer um ponto nesse sentido. Eu também sou vegetariana. Inclusive, você vai saber mais sobre a rotina de nós vegetarianas no nosso episódio sobre vegetarianismo, que eu recomendo que você confira também. Falando dos desafios, né, que a gente às vezes encontra, porque nem sempre a gente acha opções, né? Quando a gente tá fora, trabalhando e tal, aí eu acabo escolhendo acomodações que eu tenha uma cozinha disponível para poder fazer a minha própria comida, por mais simples que seja. Porque pelo menos eu tenho algum controle sobre o que eu tô comendo. Boa ideia. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu também comecei a pensar nisso, então pedi algumas frutas, principalmente quando eu vou ficar um tempo maior, mas é muito doido, né? Porque às vezes a gente não tem tempo nem para preparar. E tá tudo tão fácil, tão rápido, que aí a opção acaba sendo pedir. Mas Sim. realmente, a comida entrando nesse lugar afetivo é muito melhor. No passado, né, comer fora era algo muito mais coletivo e muito mais voltado para experiência social, né?
Não E era exclusivo, não é né? apenas uma refeição, né, era um evento Era um quase, evento. o sair de casa, o Sim. comer fora, o se arrumar para ir a um restaurante, era coisa era algo completamente diferente do que a gente vivencia hoje, né, Sim. porque depois da pandemia, tudo mudou em relação a isso, né. Tanto que era mais comum aos fins de semana, né? O almoço de domingo, assim que você sai, se prepara, né? Escolhe É, o restaurante. com o isolamento social, o delivery ele entrou na rotina até de quem não tinha costume, né. Sim. E se adaptar com isso é muito fácil, né. Então, o pedir uma comida é muito mais fácil, como o Marcelo trouxe, nem sempre a gente tem disposição, nem sempre a gente quer cozinhar, e aí você fica tentado a pedir um delivery. E eu queria trazer um dado aqui para complementar a nossa conversa, segundo o levantamento da Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o faturamento, no setor de alimentação fora do lar, né, caiu cerca de 60% em 2020, que foi o período da pandemia, em comparação com o ano anterior, né, quando a gente pensa ali nessas restrições de modelos de comunicação. E aí, quando a gente fala do presente, né, que eu queria pedir a opinião de vocês, a gente traz o aumento do consumo de alimentos em casa, né? Aqui eu tenho um outro dado para complementar essa conversa, que é segundo uma pesquisa realizada pela Opinion Box, em uma semana comum, 56% das pessoas comem refeições caseiras preparadas por elas mesmas. Eu fiquei surpresa com esse dado. Eu achei também. que fosse mais. Sim, É muita gente pedindo comida, né? é muita gente E pedindo assim, comida. a gente pensa que. Eu tava até falando com umas amigas, né? E a gente tava falando sobre o preço que a conta, né, do delivery, né? A gente tava trocando ideia sobre isso. E elas estavam falando do valor médio, né, da comida que elas pedem. E elas trouxeram que é a comida do dia a dia mesmo que elas pedem, não é nada muito especial. Muito elaborado, né? E é uma coisa PF. assim, é um PF e às vezes pedem congelados em quantidade, assim. Uhum. É uma coisa puramente de conveniência, Sim, sim. né? E de economia de tempo e tal. Mas assim, eu fiquei surpresa com esse dado, achei que fosse mais. 56%. Em contrapartida, 86%, que já era o que a gente estava especulando, né? Pedem comida via delivery. Segundo o levantamento do Instituto Food Service, brasileiros gastam cerca de 216,2 bilhões com alimentação fora de casa, né? Então, esse dado é de 2022. E Deve ter aí? aumentado. Tem Então, tem uma questão aí que eu acho que importa na decisão de pedir comida, para além da economia do tempo, para além da falta de disposição, que é a chamada comida confortável, né? Sim, Que é uma certa válvula de escape das pessoas que trabalham muito, chegam em casa cansadas e querem uma comida gostosa, ali uma comfort pizza, um food. hambúrguer, ou até mesmo um balde de salada diferenciado, né? Daqueles Sim. que, enfim, que você não faz no dia a dia, né? Porque requer tempo e tal. E aí a tal da comida confortável aí, acho que ela entra nesse lugar. Nem é de alimentação, é de recompensa Sim. por um dia exaustivo de trabalho, por eu exemplo. só fiquei com o termo balde de salada na cabeça. Te Eu juro. gostei da pizza, eu gostei do hambúrguer. Falando em salada, isso me relembrou sustentabilidade, que também é uma tendência na alimentação, né? De acordo com a consultoria inglesa Global Data, 42% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Isso ali revela uma preocupação muito grande com a saúde e até mesmo com o planeta, né? Eu quero problematizar esse dado que você trouxe aí, para saber o quanto ele efetivamente se mostra viável no nosso dia a dia, né? Porque 4 a cada 10 pessoas dispostas a pagar mais por produtos sustentáveis é um indicador bastante relevante, né? Sim. Vocês percebem isso no dia a dia, no núcleo próximo? Ou seja, esse desejo maior, essa propensão à compra por produtos mais sustentáveis? Bom, eu venho de sim e não, porque eu venho de uma família de agricultores, onde a preocupação com o alimento em si, com o alimento orgânico, sem agrotóxicos, é uma preocupação nossa e é algo que acontece quando os meus pais plantam, quando eles produzem o alimento.
Em contrapartida, em alguns momentos você só quer se alimentar, né? Não, você não consegue pagar a mais por sabe, por um alimento. Então, eu acho que, pensando por essa perspectiva, depende, né, de quem que a gente está falando, porque tem algumas pessoas que acabam não conseguindo pagar. E aí, pensando em eu, Andresa, né, hoje, podendo pagar por produtos orgânicos mais caros, eu vou pagar. Porque eu entendo que isso impacta diretamente na minha saúde e isso impacta diretamente na minha qualidade de vida, sabe? Super. Eu tô com a Andresa nessa e o que eu acrescentaria é que depende de onde você está também. Uma coisa é você falar de consumo de orgânicos num grande centro urbano, né? Apesar que Cujo acesso é mais o difícil. acesso não necessariamente mais difícil, mas mais caro, né? Tá. E a gente tem aí iniciativas de agricultura urbana e tal, só que é uma coisa muito nichada, né? Agora, você vai para o interior, por exemplo, onde eu moro, você tem acesso a Tá. orgânicos de baixo custo, porque é a regra, né? E nem se chamam orgânicos, né? São produtos da roça. Produto da Naturais, né? roça. Produtos da é roça, né? isso. Porque os meus pais, eles falam assim, produtos da roça, não são orgânicos, sabe? Sim. Eu só queria trazer assim, um exemplo, né, de uma iniciativa onde eu moro, né, que foi muito impulsionada por essa vontade de apoiar, né, a agricultura familiar durante a pandemia, né, chamava-se Feirinha Convida. Que legal. E esse casal, né, esse publicitário, o João e a Esther, né, esse publicitário e essa bailarina, criaram uma plataforma online que aproximava os agricultores das pessoas. Que legal. E online parecia um supermercado mesmo, com os corredores, o corredor da Maria e do João, o Legal. corredor da Lourdes, enfim, estou legal. colocando nomes aqui, mas foi uma iniciativa muito bonita, né, que incentivava as pessoas a terem mais acesso a alimentos de qualidade. Muito legal. E a gente pode citar aqui várias iniciativas e falando também sobre sustentabilidade coletiva, né? Então, Sim. no bairro onde eu moro, a gente tem uma horta coletiva, onde tudo é plantado e colhido coletivamente em prol do bairro e em prol das pessoas que moram naquele bairro, né? Tem uma iniciativa que você me apresentou também, que é incrível, eu queria que você faça um pouquinho, que é o Food to Save. E aí queria que você explicasse para a audiência. Sim, é uma plataforma muito legal, né? Uma startup aí focada na redução do desperdício dos alimentos. E eu achei incrível, né? Assim, muitos estabelecimentos, eles têm os padrões de produtos, né? Que eles vão vender naquele dia e que não pode atravessar uma noite, né? Até o dia seguinte para serem vendidos. Né? Você tem um produto tipo um croissant. Sim, O croissant fica murcho no Dá dia pra seguinte. reaproveitar. totalmente. Então, em vez de jogar fora, o que essa startup faz, né? Ela conecta os consumidores com os estabelecimentos e esses estabelecimentos fazem uma bag, né? Um saco, né? De papel em que eles colocam todos uns Legal. sortidos, mas você não pode escolher. Tá. Ah, muito legal, porque Assim, e aí você conta com a boa vontade do estabelecimento, né? Você acaba fidelizando até. isso é muito legal. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre o coletivo, né, em prol de contribuir com essa sustentabilidade, a gente entra em uma outra tendência, que é a tendência alimentar e demandas individuais, né? Então, segundo uma pesquisa de Customer Insights da Nielsen, 41% dos brasileiros afirmam que estão tentando comer mais alimentos naturais e menos processados, né? Isso inclui alimentos vegetarianos e veganos. O que para mim é uma super novidade, né? Me deixa até um pouco mais confortável, porque quando eu me tornei vegetariana, eu era lida ali como uma pessoa estranha dentro da sociedade, Sim. né? As pessoas não aceitavam muito isso. Mas é um ótimo indicativo de que as pessoas estão se preocupando mais com a origem dos produtos e, consequentemente, com sua saúde, né? Sim. Não é novidade para ninguém, né, que o Brasil está envelhecendo, né? Vamos perseguir a longevidade. Em 2030, inclusive, a expectativa é que o Brasil tenha a quinta maior população idosa do mundo. Então, melhor do que chegar lá é chegar lá com saúde. Sim, e aí isso se reflete também nas opções de delivery, né? Quando você vai tanto comer fora,
quanto pedir comida, né? Eu percebi, por exemplo, o aumento expressivo de restaurantes exclusivamente vegetarianos, né? Operando das chamadas ghost kitchens, né? Que Sim. são restaurantes que não têm salão, né? Então, você só prepara a comida e despacha, né? Sim, sim. E também de restaurantes para comer fora. E é importante você falar sobre restaurantes, porque para mim a experiência de comer fora, ela é de fato uma experiência, né? E olha esse dado, de acordo com uma pesquisa recente da Restaurant Business, 89% dos clientes consideram a experiência geral de comer fora, incluindo o ambiente e o serviço, fatores cruciais ao escolher um restaurante. Eu sou uma dessas pessoas. Eu também. Eu gosto de comer num lugar bonito, de preferência, que Sim. tenham atendentes simpáticos, né? Tudo isso conta. Até porque esse mercado se sofisticou muito nos últimos Muito. anos, especialmente nos grandes centros, né? Você tem a chamada gourmetização da comida, né? Que são restaurantes mais sofisticados, tanto em termos de estrutura, né? Com atendimento diferenciado, quanto da comida que é servida, né? E uma preocupação maior, consequentemente, com produtos naturais, orgânicos, e se reflete numa entrega diferenciada. Sim, e eu queria só trazer um ponto que a experiência, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria trazer o ponto que quando esse aspecto da humanização, que é tão importante, é um dos motivos que a gente sai para comer fora, não é mesmo? A gente quer ser quer Bem ter quisto, né? bem quisto Sim. e tal. E assim, eu não me lembro ao pedir comida da última vez que eu recebi alguma coisa que me lembrasse que tem um ser humano cozinhando ali. Eu tenho um bom exemplo. Nossa. Quando eu peço pizza, eu priorizo sempre a mesma pizzaria, porque eles mandam um bilhetinho escrito à mão com o meu nome Que legal. e sempre Que com uma legal. frase diferente, enfim, me desejando boas Sim, coisas. sim. Gente, olha, a minha família tem um restaurante, né, de comidas congeladas orgânicas, né? Então, fica em Contagem e é um empreendimento 100% familiar. A minha mãe cozinha, né? Primeiro, o processo já começa antes, né? Que eles plantam os alimentos que vão ser servidos, né, nesse delivery. E depois a minha mãe cozinha, a minha irmã atende os clientes e juntos, né, eles fazem a entrega. Quando eu estava lá, eu contribuía para a entrega. E meu pai faz questão de fazer a entrega porque ele acha que isso aproxima muito mais as pessoas. E a minha irmã Sim. faz questão de escrever um bilhetinho à mão toda semana para todos os clientes. Eu acho isso fantástico, porque eu confesso que se eu recebesse toda semana um bilhetinho à mão, eu ia ficar muito emocionada. Você se sente acarinhado, né? Nossa. Eu lembro que, para não dizer que faz tanto tempo assim que eu não recebo um bilhetinho, gente, me mandem bilhetinhos. Escritos à Se você mão. tá escutando esse podcast e você vai me mandar comida, mande com um bilhetinho, por favor. Quando eu estava morando em Londres, eu fiquei com saudade de casa e eu pedi uma marmita brasileira. Ai, que fofo. Essa veio com um bilhetinho Que incrível. Em português. em português. Nossa, que Excelente. lindo. Isso é muito bom, né? Eu acho que é isso que de fato é a comida afetiva, né? Porque Sim, tem alguns restaurantes que trazem isso também, esse afeto, né? Mas essa é a comida afetiva no delivery, né? Que é sim. mostrar que existe um ser humano ali atrás daquilo, fazendo algo e preparando para você. Olhando aqui para o futuro, né? Olhando para coisas que estão no radar dos especialistas, né? Vamos trazer um olhar com as principais tendências que devem ser destaque no futuro de curto prazo até 2073. Se Tá prepara bem. pro puro suco de futuro. Tá bem agora. pertinho, né? Tá bem pertinho. Olha, peraí. Daqui a 50 anos, vai ter essa história de comida por pílula? Ah, não. Não, Pode não, dar não, um spoiler? eu não Ó, quero, ó. eu não Não, quero né? pensar nisso daí, não. Tá bom, não tá no hall de vamos no coisas que a gente palpável, tá, então. Essas mapeando. tendências, né, são segundo a consultoria Euromonitor. E aí, vamos lá. A curto prazo, a gente está falando de
cozinhas fantasmas, né? Ghost kitchens. Que é o que a Sim. Angélica já trouxe, né? Sim. Sim. Só que elas vão ficar melhores, é isso? Elas vão ficar melhores, elas vão ter um plus, né? E nós teremos também centros automatizados de preparação de alimentos, localizados ali em áreas residenciais e complexos de apartamentos de prédios comerciais. Isso quer dizer que o condomínio, ele vai ser autossustentável, ele Você vai não precisa fazer sair. tudo. Então, mas já É está isso? acontecendo esse movimento aqui em São Paulo, onde eu vivo. Tem condomínios na cidade, por exemplo, que eles promovem uma feira orgânica semanal e, inclusive, tem o dia dos food trucks. Então, eles colocam vários caminhões com comidas diferenciadas ali, ao gosto do cliente, para os condomínios, para os moradores nem precisarem sair do condomínio. Caraca. Nossa. Eu Eles só não produzem lá, todo o Sim, resto. nesse ponto, acho que o futurista, né, é que as pessoas nem estarão envolvidas, né? Porque essas feirinhas de condomínio ainda têm o envolvimento, né, das E pessoas, comunitário, da né? comunidade, o que é muito bom, tá? E aí, quando a gente pensa em um segundo ponto, é a entrega automatizada. Então, a gente está falando de uso de drones para entregar alimentos, o que já acontece em muitos casos, e o aumento de cultivos de alimento local, né, para as rotas serem mais sustentáveis ali em relação à entrega. Sim, sem muito deslocamento, Sem né? muito deslocamento. Que também tem a ver com o tópico da descarbonização, Sim. né? Que Sim. as redes de supermercado querem, né? Estão eletrificando as frotas de entrega, também vão tentar obter, né, direto do produtor local, já tem sido uma tendência, mas vai ficar mais quanto menos tempo frequente. nesse processo, melhor para todos os envolvidos, né? Sim, Nesse caso, é uma tendência bem coletiva também, né? É o sim. quanto a gente tem olhado para a sustentabilidade de forma coletiva. Quando a gente fala de médio e longo prazo, né, a gente está falando de delivery com alta tecnologia. Então, máquinas automáticas que vendem refeições personalizadas e rápidas. Tipo no metrô, assim, você quer uma. Sim. Você vai colocar, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero Olha, e eu isso. Né? posso dizer que Interessante. em alguns lugares isso já existe, né? Na China, inclusive, isso já é uma realidade em alguns espaços, né? Mas daí você tem, assim, uma. Eu tô lembrando de um lugar que eu vi na Holanda uma vez, que era uma rede de salgados fritos. Sim. E aí você tinha umas portinhas, assim, cada uma com um salgado, e tudo quentinho, era tipo mini estufinhas, só que tinha gente fritando lá Sim. atrás, né? Então é mais ou menos por aí, é tudo meio fresquinho. É bem, Isso é- bem automatizado, né? Eu vou precisar ir na China para contar melhor para vocês, assim. Então, Eu tô né? duvidando do sabor. Tô aceitando o do frescor convite. disso tudo Não, aí, né? o sabor não tá em questão porque a gente sabe, né? Principalmente falando de comida afetiva, que é o que a gente tem aqui no Brasil, acho pouco provável que a gente consiga reproduzir. Mas a gente está falando também do uso de impressão 3D na preparação de alimentos. Eita, será que no momento só tem gosto de plástico, né? Mas assim, a gente tava falando, quando a gente falou no nosso episódio sobre futuro da alimentação, a gente falou também de carne cultivada, né? De Sim, sim. opções vegetarianas que usam soja e tudo mais, né? Então, acho que o futuro tá mais ou menos por aí também, não é isso? Sim, e bem na linha do que a gente estava falando aqui, o futuro passa por experiências gastronômicas premium, né? Então, quando a gente fala dessas experiências gastronômicas que a gente já tem, que os preços não são baixos, né? A gente Sim. está falando no futuro de experiências gastronômicas ainda mais premiums, né? Então, jantares de alta qualidade, focados em experiências pessoais e contação de histórias. De novo, o coletivo e principalmente o afetivo sendo Sim. aflorado ali nesse ponto, E valorizado, né? Eu posso trazer um dado Claro. aqui sobre comer fora? Um estudo recente aqui da Technomic diz que 72% dos clientes aí globalmente expressaram desejo por mais opções de jantar de experiência para o futuro. Então, assim, são coisas que a gente já vê aqui e ali, mas vai virar muito mais frequente, né? Chefe preparando a comida, evento temático, experiências culinárias imersivas, né? Sim. Justamente porque a expectativa é que as pessoas elas não precisem sair de casa só para comer,
só para se alimentar. Sim. Elas vão buscar justamente experiências que sejam memoráveis ou que elas possam compartilhar nas redes sociais. A gente já vê isso acontecendo com muita frequência, né? Sim. Mas com amigos, familiares, enfim. Restaurantes também que possam proporcionar esses momentos diferenciados, porque assim como eu disse em relação a válvula de escape, né, ao sistema de recompensa, nesse caso, acho que se adapta, Mas sabe? isso é um negócio que Sim. já meio existe aqui e ali, mas a gente tá falando de uma expansão disso, né? Por o futuro exemplo, passa por esse É. aperfeiçoamento, né? sim, lá em Londres, por exemplo, existe um restaurante que chama, acredito que é Dine in the Dark, né? Que é jantar no escuro, em que você é vendado o tempo todo e você Uhum. tem essa experiência de jantar Sensorial. vendado Sim, e você é servido por garçons cegos. sim. Muito Então, assim, interessante. é todo Uma experiência rolê, bem premium, né? né? E o futuro passa por isso, né? Passa por premiumização de tudo que a gente tem feito, né? Passa por coletividade, né? Porque Premiumização, mas para quem pode pagar, para quem né? pode pagar, Sim. né? Porque a tendência é que esse seja cada vez ponto, mais né? caro. Tem esse ponto. E a gente está falando de personalização, que também entra no quanto as pessoas podem pagar, alta tecnologia e principalmente a coletividade em prol da sustentabilidade. O papo tá muito bom. Sim. E me deu até fome, né? Mas a conversa não para por aqui. Queria te convidar a compartilhar conosco qual a sua percepção e principalmente experiência com a comida. Queria te convidar também a seguir a gente em Os Futuros Possíveis e avaliar o nosso podcast. Eu sou a Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Marcelo Gripa. E nós voltamos na semana que vem com a sua dose semanal de futuro. Tchau! Tchau. Tchau.